Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, todo mundo sabe que o carnaval no Brasil é aquela explosão de alegria, né? Uma criatividade que o mundo inteiro conhece. Só que recentemente, um desfile em particular gerou não só festa, mas uma baita polêmica, né? Que mexeu com as estruturas políticas do país. Bora entender o que rolou no chamado Carnalula, né? Pois é, né? Essa é a grande pergunta que ficou no ar em todo o Brasil. Onde é que termina uma homenagem cultural e onde começa uma propaganda eleitoral proibida? Esse caso específico ajuda a gente a explorar essa linha que é super tênue, né? Para a gente entender o tamanho dessa confusão, a gente precisa voltar para o olho do furacão, né? Lá para o Sambódromo do Sapucaí, né? Lá no Rio de Janeiro, foi onde tudo começou. Então a escola de samba, né? Acadêmicos de Niterói, que acabou de subir para a elite, né? Resolveu homenagear a vida do presidente Lula. Só que essa homenagem, para muitos críticos, passou do ponto e virou um verdadeiro comício político em plena avenida. E é aqui que a história fica mais complicada. Porque a polêmica não é só sobre o tema do desfile, mas também sobre o dinheiro envolvido, né? Afinal, foi uma expressão artística legítima com uma campanha eleitoral paga em pleno ano de eleição, né? E aí, pela Embratur, o governo liberou 1 bilhão, né? Para todas as escolas do grupo especial. Mas como o dinheiro foi distribuído igualmente, né, não teve favorecimento. Mas a controvérsia não para por aí. O que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha foi o timing, né? A última vez que o governo federal tinha colocado dinheiro diretamente, já tinha décadas, né? Exatamente, né? Fazia 26 anos, desde 1998, né? Então, o fato desse dinheiro federal voltar justamente no ano eleitoral, e a escola homenageando o presidente, né? Então, isso acendeu todos os sinais de alerta na justiça eleitoral. E o aviso veio de cima, né? A ministra Carmen Lúcia do TSE mandou um recado bem claro. Ela usou essa metáfora fortíssima da areia movediça para alertar sobre os riscos. Então, o recado foi curto e grosso. Então, pessoal, além desse financiamento suspeito, os críticos apontaram um monte de coisas dentro do desfile, né? Que, segundo eles, eram propaganda eleitoral antecipada. Vamos ver os pontos, né? Então, não foi uma homenagem discreta, não, né? O samba enredo usava o refrão do jingle de uma campanha do DP. Tinha alas que lembravam programas de governo, né? Tipo, tem filhos de pobre virando doutor. E, além de cima, uma exposição de 78, né? Em rede nacional. Para quem critica, isso foi um tempo de propaganda que não tem preço. A oposição foi lá e formalizou a crítica. O ponto principal para eles é a igualdade na disputa. Usar a máquina pública em um evento cultural tão grande para promover o presidente criaria uma vantagem injusta na campanha eleitoral. Faz sentido, né? E aí vem a acusação de 2 pesos e 2 medidas. Os críticos na hora lembraram que o antigo presidente, né, o Bolsonaro, ficou inelegível por usar, né, o 7 de setembro para fins eleitorais. E a pergunta ficou no ar: a lei vale para todo mundo mesmo? Então, se a questão legal já era uma bomba, uma ala desfile virou, né, um incêndio cultural, né? Virou uma onda de indignação em vários lugares, né? O nome da ala era Neoconservadores em Conserva. A imagem era uma sátira, bem direta, né? Pessoas representando a família tradicional, o agronegócio, evangélicos, todo mundo preso dentro de uma lata, como se as ideias deles fossem enlatadas, né? A intenção era, claro, criticar os opositores do Lula. Então a reação foi instantânea e muito forte. O que para a escola era uma piada, uma sátira, para milhões de brasileiros foi um ataque, um deboche, né? Com a fé e os valores deles. E o pior, financiado com dinheiro público. Então a senadora Damares Alves, que é uma voz muito forte na comunidade evangélica, ela expressou essa indignação. E a acusação foi pesada. O governo estaria usando o dinheiro público para zombar de um grupo religioso. E a reação não veio só dos evangélicos, né? Figuras do catolicismo também se manifestaram. Viram a alegoria como um ataque à instituição da família, que eles consideram a base de tudo, né? Ou seja, a crítica foi muito além de uma única religião. E aqui tem um ponto fundamental. A condenação saiu da esfera política e religiosa. A própria OAB do Rio, que é uma entidade jurídica de muito peso, soltou uma nota de repúdio. Isso deu ainda mais força para as críticas de que o desfile passou dos limites da liberdade de expressão. Bom, como já era de se esperar, num país tão polarizado, o mesmo evento foi visto de forma completamente opostas. Então, o Carnalula acabou virando um espelho das rachaduras políticas e sociais do Brasil. A defesa do partido do Lula foi bem direta. A escola de samba tem liberdade artística,
tem autonomia. A nota oficial basicamente diz que a polêmica toda é uma tentativa ridícula da oposição de usar o desfile para atacar o presidente. E ainda reafirma o respeito que o Lula teria pela comunidade evangélica. E aqui a gente vê o retrato da polarização. De um lado, foi uma celebração popular, uma homenagem cultural, e as críticas são só exagero da direita. Por outro lado, foi a prova final de que as instituições, principalmente a justiça eleitoral, aplicam a lei de forma diferente, favorecendo o governo. No final das contas, o Carna Lula deixou de ser só sobre o desfile, ele virou um cabo de guerra simbólico, sabe assim? Uma cultura que foi arrastada por meio da briga política, né? Mostrando mais uma vez como o país está dividido. E a questão que fica é essa: quando a arte e a política se misturam desse jeito, tão intensamente, como é que a gente define o que é celebração e o que é campanha? A resposta para isso talvez diga muito sobre o futuro da democracia aqui no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.